Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Segundo Mateus, no capítulo 27, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos, o versículo de número 50 e também o 51. Glória a Deus. Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Nós estamos falando, irmãos, aqui numa série de ministrações sobre a morte de Jesus. E quando falamos sobre a morte de Jesus, aqueles irmãos que têm acompanhado, as ministrações aqui, já entenderam, já aprenderam que a morte de Jesus, ela não foi uma fatalidade. A morte de Jesus não foi um acidente. A morte de Jesus foi com um propósito. Jesus veio a este mundo para cumprir um plano divino, para salvar a humanidade que estava perdida em seus delitos, em seus pecados. Vimos também que através da morte de Jesus, todos os homens tiveram a oportunidade de experimentar os benefícios que esta morte trouxe para a humanidade. Já falamos aqui sobre a remissão, que é o resgate que foi pago para que nós fôssemos tirados, da escravidão do pecado e fôssemos livres em Cristo. Falamos também que a morte de Jesus trouxe também o benefício da regeneração, que é o novo nascimento. Por isso Jesus disse lá para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento, ele acontece justamente através do sacrifício de Jesus. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que se arrepende dos seus pecados, ele é resgatado do pecado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E falamos na quarta-feira passada sobre mais um desses benefícios, que é a justificação. Falamos que justificação é o ato de sermos declarados justos diante de Deus. Não que não tenhamos mais pecado, mas quando nós cremos em Jesus e aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos declarados justos por Deus. Isto porque Jesus levou na cruz o nosso pecado. E com isso, Deus imputou em nós a justiça de Cristo. Então, nosso pecado foi imputado, foi colocado sobre Jesus, enquanto a justiça de Jesus foi imputado àqueles que creem no Senhor. E nesta noite nós vamos seguir nesta jornada, nesta caminhada, e vamos falar sobre o quarto benefício que a morte de Jesus proporcionou para a humanidade, cumprindo este plano divino. Então hoje nós estaremos falando sobre reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação, irmãos, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é restabelecer boas relações ou fazer as pazes. Se reconciliação é restabelecer uma relação e fazer as pazes, isso significa que antes da morte de Jesus havia uma ruptura, havia uma guerra, havia
uma quebra de relacionamento entre Deus e os homens. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden, eles desobedeceram o mandamento do Senhor. Deus tinha dado ao homem a oportunidade de comer dos frutos da árvore do jardim, mas colocou apenas uma restrição. Deus disse para o homem: olha, da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comam, porque o dia que vocês comerem desta árvore, vocês morrerão. E o homem comeu justamente do fruto daquela árvore, e com isso houve ali uma ruptura no relacionamento do homem com Deus, de Deus com o homem. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o Senhor, ali no jardim do Éden, vinha na viração do dia conversar com o homem. O relacionamento de Deus com o homem era tão íntimo, que Deus se apresentava ali para Adão e Eva e conversava com eles. Mas a partir do momento em que aconteceu esta desobediência, houve então uma quebra nesse relacionamento. E a Bíblia vai nos dizer lá em Gênesis, no capítulo 3, nos versos 23 e 24, a Bíblia diz: e o Senhor, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden, e o colocou para lavrar a terra de que fora tomado. Havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. Veja, irmãos, aquele homem que tinha aquele relacionamento íntimo com Deus, agora depois do pecado, este homem foi expulso da presença de Deus. E não só foi expulso, mas o Senhor Deus colocou querubins com espadas, para que o homem não voltasse a entrar no jardim. Veja, aquele relacionamento de amizade, aquele relacionamento de intimidade entre Deus e o homem foi quebrado. E Deus então estabelece ali uma separação, onde o homem não poderia mais se achegar àquilo que Deus havia apresentado para ele, que era o fruto da árvore da vida e das árvores que estavam no jardim. O apóstolo Paulo, bem lá na frente, vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, um texto que nós já citamos aqui nestas mensagens várias vezes, onde Paulo diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo diz em Romanos, irmãos, que o pecado entrou através de Adão, mas o pecado passou a todos os homens, e todos então se tornaram pecadores. E quando o homem se torna pecador, o homem então vai experimentar o quê? Essa quebra de relacionamento. Quando o homem nasce em pecado, ele tem essa quebra de relacionamento com Deus, que aconteceu lá no jardim do Éden. O profeta Isaías, profetizando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve lá em Isaías 59, no verso 2, o próprio Deus falando através de Isaías: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja, irmãos, como é sério o pecado. O pecado, ele causa essa divisão, essa separação entre nós e Deus. E os nossos pecados, então, encobrem o rosto de Deus de nós. Não foi isso que aconteceu no Éden? O pecado tirou do homem a oportunidade de se relacionar, de ter comunhão com Deus, como ele tinha antes do pecado. E aqui, Isaías, ele está falando, Deus falando através de Isaías: olha, os vossos pecados, as vossas iniquidades quebram esse relacionamento. E se todos os homens pecaram, isso significa que todos os homens haviam sentido esta ruptura, essa quebra de relacionamento com Deus. Ao longo da história, depois do Éden, nós vamos ver, irmãos, que a ira de Deus se manifesta algumas vezes sobre o pecado da humanidade. E eu gostaria de citar apenas dois casos aqui, para os irmãos entenderem que havia essa inimizade. Por isso a Bíblia fala de reconciliação.
O pecado trouxe inimizade entre Deus e os homens. Quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 6, onde Deus decide destruir a humanidade, a palavra de Deus nos diz lá em Gênesis capítulo 6 e verso 13, que Deus disse a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, por isso destruí-los-ei juntamente com a terra. Veja, irmãos, que a ira de Deus se manifestou contra a humanidade por causa do pecado. E Deus decide então ali, nos tempos de Noé, destruir toda a raça humana. Hoje nós vemos muitas vezes, irmãos, pastores pregando que o Deus do Antigo Testamento era um Deus irado com o homem. Mas eu não consigo entender dessa forma. Porque se Deus fosse esse Deus iracundo, esse Deus bravo, como eles dizem, Deus teria acabado até com Noé, porque Noé não era santo. Noé também era pecador. Mas a graça de Deus se manifestou ali também. Embora a ira de Deus estivesse se manifestando contra a humanidade, mas a graça de Deus também se manifestou. Porque Deus deu instruções a Noé para que ele construísse a arca, para que fosse salvo daquele dilúvio. Aqui está a manifestação da graça de Deus. Deus poderia simplesmente acabar com a humanidade, acabar com Noé, acabar com a sua família, porque todos haviam pecado. Mas Deus, pela sua graça, ele decide preservar Noé e a sua família. E eles de fato foram preservados da destruição desse dilúvio que veio sobre a terra. Toda a humanidade pereceu. Irmãos, naquele tempo haviam idosos, haviam jovens, haviam crianças, e a Bíblia diz que todos pereceram por causa da ira de Deus. Então Deus, manifestando a sua graça e trazendo a salvação através da arca, mas nós vemos o mesmo Deus também manifestando a sua ira e destruindo a humanidade por causa do pecado. Um outro exemplo onde nós encontramos Deus irado com o povo está lá em Êxodo, no capítulo 32, nos versos 9 e 10. Quando Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho visto este povo e é um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra eles e eu os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Novamente nós vemos aqui, irmãos, a manifestação da ira de Deus. Deus está irado, por quê? Porque o povo não quer dar ouvidos à voz de Deus. Deus está irado porque o povo não quer obedecer os mandamentos de Deus. E Deus diz para Moisés: Moisés, se afasta desse povo, porque eu vou consumir toda essa multidão. Agora eu te pergunto, esse Deus manifestou a sua graça ali ou não? Sim, porque Deus escolheu esse povo que estava escravizado no Egito e os tirou de lá, sem eles merecerem. Isso não é graça? A graça é favor imerecido. Deus tirou este povo que estava escravizado sem que eles fizessem nada para merecer isso. Isso é graça, isso é salvação. E Deus tirou eles de lá, mas agora eles continuam desobedecendo a Deus. Agora eles continuam rejeitando Deus. E Deus novamente está dizendo para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo e eu vou fazer de você uma nova nação. Agora eu te pergunto, Moisés tinha pecado? Tinha. Mas a graça de Deus estava dizendo: Moisés, através de você, eu posso começar um novo povo. Através de você, mesmo sendo pecador, eu posso começar uma nova nação. Então nós vemos, irmãos, que a manifestação da ira de Deus ela acontece, mas a graça de Deus também é revelada já no Antigo Testamento. Nós vemos ali a misericórdia de Deus e o perdão, a graça de Deus se manifestando, porque nesses casos nós encontramos aqui a graça de Deus sendo revelada também. Mas em Romanos capítulo 8, nos versos 7 e 8, o apóstolo Paulo diz também: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmãos, o que Paulo quis dizer aqui com aqueles que estão na carne?
Será que ele estava falando daqueles que estão vivendo no mundo, neste corpo de carne? Segundo o comentário bíblico Matthew Henry, ele diz que o que dá-nos a entender aqui é que Paulo está dizendo os que estão em estado carnal não regenerados. Ou seja, aqueles que estão vivendo debaixo do pecado, da escravidão do pecado, eles não podem agradar a Deus. Porque esta vida que eles estão vivendo é inimizade contra Deus. Então veja, irmãos, que sem salvação, sem que o homem creia em Jesus e receba Jesus como seu Salvador, o homem ele é inimigo de Deus. Há muita gente caminhando por este mundo e pensando que é amigo de Deus, mas não é. Porque a Bíblia está nos revelando que aquele que vive na carne, aquele que vive na prática do pecado, ele é inimigo de Deus. Ele não pode ser amigo de Deus porque conforme o apóstolo Paulo disse aqui, a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Então aquele que vive nessa prática, ele é inimigo de Deus. Ele é um inimigo de Deus. Agora eu te pergunto, se alguém é inimigo de Deus, quão terrível é experimentar a ira de Deus. Nós vemos na Bíblia vários casos de povos, nações que foram destruídas e dizimadas por causa da ira de Deus. Povos que estavam adorando outros deuses, servindo outros deuses, povos que desprezavam o Deus de Israel, e Deus destruiu esses povos por causa da sua ira. Agora, o que leva as pessoas a pensarem que elas estão vivendo na prática do pecado e que um dia Deus simplesmente vai dizer para elas: olha, eu não vou destruir vocês porque eu sou um Deus bom e vocês vão vir aqui para o céu. Não, irmãos, esse é um falso evangelho. Deus de fato ama a humanidade, Ele demonstrou o seu amor pela humanidade, mas Ele está dando a oportunidade da humanidade se render a Jesus. A porta da graça está aberta, a porta da misericórdia de Deus está aberta, mas serão salvos aqueles que entrarem por essa porta, aqueles que aceitarem o convite do Senhor e receberem Jesus como seu Salvador. Do contrário, haverá juízo, haverá condenação. Há pessoas que ensinam que não, ninguém vai para o inferno, porque Deus é amor. Mas não é isso que a minha Bíblia diz. A Bíblia diz que há sim um inferno preparado para o diabo e seus anjos, mas que aqueles que não forem achados, escritos no livro da vida do Cordeiro, eles serão lançados para lá. Então a Bíblia diz que há um caminho estreito que conduz à vida, há um caminho largo que conduz à perdição e à destruição eterna, à morte eterna. E é disso que nós estamos falando. Quando o evangelista Tiago, irmão de Jesus aqui, escreve na sua epístola, Tiago capítulo 4, verso 4, ele diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja, irmãos, como ele é enfático, e ele fala aqui de uma maneira muito dura, né? Chamando as pessoas ali de adúlteros e adúlteras. E o que Tiago está dizendo? Quando você lê todo esse capítulo 4 de Tiago, irmãos, ele está falando sobre os prazeres dos homens, as cobiças dos homens, a inveja dos homens. E ele está dizendo: olha, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar em vossos próprios deleites, em vossos próprios prazeres. Por isso ele os chama de adúlteros. Tiago está dizendo: olha, vocês dizem que amam a Deus, mas na verdade vocês estão buscando só as coisas do mundo. É por isso que ele afirma aqui: vocês não sabem que a amizade do mundo constitui inimizade com Deus? Amados, se alguém quer ser amigo do mundo, se alguém deseja viver, experimentar as coisas do mundo, aquilo que o mundo oferece, essa pessoa, ela é inimiga de Deus. Foi para isso que Jesus veio. Foi por isso que Jesus veio. Porque tudo isso traz inimizade. O pecado traz inimizade. Ainda o apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Pois se alguém ama o
o amor do Pai não está nele. Mas a Bíblia não diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Sim, a Bíblia diz. Mas só tem o amor de Deus aquele que se arrepende dos pecados e se volta para Deus. Deus ama a todos. Deus ama a todos. O amor de Deus é para todas as pessoas, para toda a humanidade. Mas quem tem o amor de Deus? Aqueles que se renderam a Ele. É por isso que Paulo vai dizer que nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ele diz, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Do que ele está falando aqui? Ele está falando daquele que recebeu Jesus como seu Salvador. Esse tem em si o amor de Deus. Esse tem dentro de si o amor de Deus através de Jesus Cristo. Mas e aqueles que estão distantes? A Bíblia diz aqui que o amor do Pai não está neles. Deus os ama, mas o amor de Deus não está neles. Com tudo isso que dissemos, irmãos, nós podemos entender a necessidade de Jesus morrer. Porque Deus estava irado com a humanidade, por causa do pecado. E por causa da ira de Deus, toda a humanidade estava condenada a ser destruída. Assim como Deus havia destruído a humanidade lá no dilúvio, assim como Deus queria destruir aqueles 600 mil homens no deserto, que Ele havia tirado da escravidão do Egito, assim também Deus estava irado com toda a humanidade por causa do pecado. Mas Jesus veio, e essa é a boa notícia do Evangelho. Essas são as boas novas do Evangelho, porque a Bíblia diz que Jesus veio, e quando Jesus ele vem à terra, ele vem justamente com o propósito de trazer reconciliação, restabelecer esse relacionamento que havia sido quebrado, restabelecer esta amizade que havia sido rompida desde lá do Jardim do Éden. E aí Paulo escreve em Romanos capítulo 5, dos versos 8 a 11, Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se nós éramos pecadores quando Cristo morreu, nós éramos inimigos de Deus. E aí ele continua: sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Sabe esse Deus irado com a humanidade? Sabe esse Deus que tem a humanidade como inimigo por causa do pecado? Essa humanidade que está sujeita à condenação de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus puro. Jesus veio então para nos reconciliar com Ele, e através do sacrifício de Jesus nós sermos salvos da ira. Paulo continua: pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Jesus morreu para que nós fôssemos reconciliados. E Paulo está dizendo agora, se nós já fomos reconciliados quando nós éramos inimigos, muito mais agora, estando reconciliados, nós vamos ser salvos. Por quê? Porque agora Jesus está à direita de Deus e intercede por nós. Ele está intercedendo pela minha e pela tua vida. Por quê? Porque nós continuamos ainda pecando. Se hoje Jesus não estivesse à destra de Deus, talvez nós não teríamos ainda a chance de salvação. Por quê? Os nossos pecados passados teriam sido perdoados, mas e os pecados que nós estamos cometendo? Mas a Bíblia está dizendo, os pecados passados foram perdoados, mas os pecados presentes também são perdoados, porque Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. Por isso João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Por quê? Porque Ele está à destra de Deus e Ele está intercedendo por nós. Jesus sabe o que é ser tentado,
embora ele não tenha pecado, mas ele passou por tentações. Jesus sabe o quanto é difícil nós vivemos aqui neste corpo da carne, sendo tentados pelo inimigo e tentarmos resistir o diabo. Ele sabe aquilo que nós vivemos, porque ele viveu o que nós estamos vivendo. Então ele está à direita de Deus e ele está intercedendo e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eu derramei meu sangue por eles. Pai, perdoa-os porque eles querem viver uma vida santa, mas eles estão na carne. Eles querem viver uma vida pura, mas eles ainda têm a natureza adâmica. Eles querem viver uma nova vida, mas o velho homem de vez em quando aparece. Então não é fácil a gente viver neste mundo, irmãos, e não cometer pecados. Então Deus, Ele ouve a intercessão de Jesus, e por isso nós somos salvos pela sua vida. Na carta aos Efésios, no capítulo 2 e verso 13, a palavra diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Isso é maravilhoso, porque a humanidade se distanciou de Deus, mas Deus proporcionou a reconciliação. Foi Ele, tudo partiu dele. O pecado, irmãos, foi originado do homem, o homem pecou, mas a reconciliação, ela veio de Deus. É por isso que nós lemos aqui no texto de Mateus 27, que quando Jesus clamou lá na cruz e entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou. Como que o véu do templo se rasgou, que a Bíblia fala? De alto a baixo. Ou seja, a Bíblia está dizendo, a reconciliação aconteceu do céu para a terra, e não da terra para o céu. A reconciliação veio de Deus e não dos homens. Deus tomou a iniciativa de trazer a reconciliação. Quando nós olhamos, irmãos, para a conversão de Paulo lá no caminho de Damasco, nós vamos ver Paulo perseguindo a igreja, Paulo prendendo os cristãos, Paulo matando os cristãos. Mas quando ele se encontra com Jesus ali no caminho de Damasco, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aquela voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Veja, irmãos, Paulo ali, ele era inimigo de Deus. Ele estava perseguindo os servos de Deus. Ele estava matando, prendendo os servos de Deus. Mas através do encontro de Paulo com Jesus ali no caminho de Damasco, o que aconteceu com ele? Ele foi reconciliado. Jesus deu a ele a oportunidade dele ser reconciliado com Deus. E Paulo abraçou essa oportunidade. Paulo disse: eu quero isso para a minha vida. Paulo entendeu que estava errado. Paulo entendeu que ele estava sendo inimigo de Deus, inimigo do Senhor Jesus Cristo. E ele então se arrepende. Ele pede perdão dos seus pecados. E Deus o transforma agora em alguém que seria perseguido e não mais um perseguidor. Isso mostra, irmãos, a reconciliação. Ou seja, assim como Paulo, todos nós éramos inimigos de Deus. Toda vez que nós praticávamos o pecado lá fora, no mundo, nós estávamos aumentando essa crise de inimizade com Deus. Nós estávamos aprofundando essa crise de relacionamento com Deus. Mas foi por isso que Jesus veio. Ele derramou o seu sangue e ele rasgou o véu do templo. Para quê? Para dizer para nós, aquele caminho que impedia vocês de chegarem a Deus foi aberto. Agora vocês podem entrar pela porta da graça. Amém? Essa porta foi aberta para toda a humanidade. E isso é maravilhoso. Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, irmãos, no capítulo 5, e nos versos 18 e 19, ele diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Veja como Paulo diz: tudo isso provém
de Deus. Paulo está confirmando. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, a reconciliação não vem do homem. A reconciliação parte de Deus. É Deus que abriu o caminho. É Deus que abriu o caminho que havia separado. Sabe aquele querubim que foi colocado lá no jardim do Éden com espada para que Adão não pudesse de novo ter acesso a Deus? Na crucificação de Jesus, Deus estava dizendo: não tem mais querubim impedindo a passagem. Não tem mais véu impedindo a passagem. Agora o véu foi rasgado. Eu não combinei isso aqui com a equipe de louvor, mas os irmãos louvaram aqui este cântico, né? O véu se rasgou, o caminho se abriu, tudo consumado está. Nós louvamos isso aqui nesta noite. Nós dissemos para Jesus nesta noite: obrigado, porque um dia o véu se rasgou e o caminho se abriu e nós entramos nesse caminho e hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor. E essa porta, irmãos, ela está aberta para todos aqueles que querem. É por isso que a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui Paulo está dizendo: Deus reconciliou consigo o mundo. O mundo todo tem essa porta aberta diante deles, mas infelizmente muitas pessoas querem viver na carne. Esses dias agora, essa semana, nós tivemos a festa da carne. Quanta zombaria contra Deus, quanto pecado, quanta prostituição, quanta droga, nesses dias de carnaval. Mas a porta da graça continua aberta para quem quiser. E Deus está dizendo: enquanto o homem pratica essas coisas, a ira de Deus se acende. Mas quando o homem se volta para a cruz e reconhece Jesus como seu Salvador, ele pode entrar pela porta da graça e receber a reconciliação. Ele pode ser reconciliado com Deus. Deus pode abandonar a ira e abraçá-lo com amor. Eu vi uma ilustração, eu li na verdade em um livro uma ilustração de um filho que ele saiu da casa do seu pai porque ele não se dava com seu pai. Esse filho, ele dizia que seu pai era quadrado, que seu pai era muito, é um homem muito difícil para se relacionar, e aquele filho disse: pai, eu não vou ficar mais com o senhor em casa, eu vou conhecer a vida, eu quero viver o mundo, eu quero curtir a vida, eu quero sair de casa. E ele saiu de casa e disse para o pai: pai, eu nunca mais vou voltar. Eu nunca mais vou voltar aqui. O senhor nunca mais vai ter notícia de mim. Quebra de relacionamento. E aquele jovem saiu. Mas ele foi para a cidade grande, teve dificuldade de arrumar um serviço, e ele começou a mendigar. E depois, mendigando, ele se envolveu com más companhias e começou a consumir drogas, a maconha, a cocaína, o crack. E para sustentar o seu vício, ele começou a fazer pequenos furtos, e a polícia começou a seguir aquele jovem. A polícia começou a persegui-lo para prender. E um determinado dia, quando ele estava escondido da polícia, ele reconheceu que ele tinha feito uma grande burrada. Ele disse: na casa do meu pai nunca me faltou nada. Meu pai sempre me deu carinho. Embora muitas vezes ele puxou a minha orelha, embora muitas vezes ele me corrigiu, mas ele sempre fez isso por amor. Meu pai sempre me amou tanto. E eu saí de casa. Ele disse: eu vou tentar voltar. E ele começou a pensar, e ele disse: mas eu disse para ele que eu não ia voltar mais. Talvez ele nem me receba. E ele teve uma ideia. Ele disse: eu vou escrever uma carta. E ele escreveu uma carta para o seu pai. E ele deu uma semana para que a carta chegasse. Era uma cidade do interior. E ele falou: vou mandar essa carta, vou esperar meu pai receber. E ele colocou nessa carta: pai, hoje eu olho para trás e vejo o quão tolo eu fui de ter abandonado a sua casa. Hoje eu reconheço o quão imprudente, o quão insensato eu fui de ter desprezado o amor que o Senhor tinha por mim. E pai, eu quero dizer que eu quero voltar para casa. Mas eu vou voltar para casa e para ter certeza de que o Senhor vai me receber,
eu gostaria que o senhor pusesse um pano branco na árvore que tem na frente de casa. Eu vou passar por aí, e se eu ver que aquela árvore tem um pano branco, eu vou entrar. Se não tiver o pano na árvore, eu sigo minha vida. E aquele jovem voltou para a casa do pai. Depois de uma semana, ele voltou apreensivo. Quando estava chegando perto da casa do pai, ele já começou a imaginar: será que vai ter algum pano branco? Será que não vai ter? Irmãos, e quando ele se aproxima da casa do pai, ele olha para aquela árvore, e a árvore está cheia de panos brancos. Em cada galho daquela árvore, o seu pai havia amarrado um lenço branco. E ele então se aproxima da casa do pai. E quando o pai o vê se aproximando, o pai sai ao encontro dele, o pai o abraça, o pai chora com ele, e o pai diz: filho, eu te perdoo. Isto é reconciliação. Nós ofendemos a Deus com o nosso pecado. Nós ofendemos a Deus com as nossas atitudes tão más. Mas por pior que tenha sido, irmãos, a vida de um homem, por mais que um homem tenha saído longe da presença de Deus, por mais que um homem tenha matado, roubado, destruído vidas, quando ele diz: Deus, será que o Senhor me recebe de volta? Deus está dizendo: eu não vou amarrar um pano branco, mas eu já entreguei meu filho para você. O meu filho garante que eu vou te receber de braços abertos. Isto, irmãos, é reconciliação. Em Hebreus, capítulo 10, nos versos 19 e 20, a palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne foi rasgada para que o véu fosse rasgado. A sua carne foi triturada para que aquele véu fosse rasgado e nós tivéssemos acesso. Aí em Hebreus 4,16 a palavra diz: cheguemos pois com confiança ao trono da graça. O trono, irmãos, é sempre lugar de autoridade, seja trono de juízo ou seja trono da graça, é um lugar de autoridade. E quando o autor da carta aos Hebreus está dizendo: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, ele está dizendo: chegue com confiança, não porque você seja digno, mas porque Jesus trouxe a reconciliação. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, e eu e você tentássemos nos aproximar do trono de Deus, nós seríamos fulminados. Mas porque Jesus morreu, porque Ele derramou seu sangue, porque Ele nos regenerou, porque Ele nos remiu, porque Ele nos justificou, hoje nós temos acesso ao trono da graça. Quando nós nos achegamos hoje ao trono da graça, nós não ouvimos uma voz de juízo, mas nós ouvimos uma voz de perdão, de reconciliação, que nos diz: filhos, achegai-vos a mim, porque o sangue já foi vertido na cruz do Calvário. Agora, irmãos, Paulo também faz uma recomendação aos Gálatas. No capítulo 5, verso 1, ele diz: Cristo já nos libertou para sermos livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo da escravidão. Irmãos, a porta já foi aberta, o caminho já foi aberto, a reconciliação já foi oferecida. Mas se nós não permanecermos em Cristo, tudo isso se perde. Tudo isso se perde. Toda essa graça, essa misericórdia de Deus é desprezada e nós vamos ser condenados. A reconciliação, ela é para todo mundo, mas para que sejamos reconciliados, nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos estar ligados em Cristo. Nós precisamos estar vivendo com Cristo em nossas vidas. Vamos nos colocar em pé. Nós já vamos orar. Mas eu gostaria nesta hora de
falar com pessoas que talvez se sentem indignas. Talvez pessoas que têm vivido uma vida tão distante de Deus. E talvez o próprio Satanás tenha colocado em sua mente que para você não tem mais jeito. Talvez o próprio inimigo das nossas almas tenha sussurrado ao teu ouvido que para você não tem mais jeito. A mensagem do Evangelho nesta noite é: Jesus já morreu. E através do sangue de Jesus, nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus. Para isso, é preciso nós nos arrependermos dos nossos pecados e confessarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não é uma religião que salva, mas é o sacrifício de Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus, é preciso pedir perdão dos pecados, e é preciso dizer: Jesus, eu quero que o Senhor venha morar dentro do meu coração. Se você fizer isso, a palavra diz que você está automaticamente reconciliado com Deus. Você pode se aproximar de Deus novamente. E Deus vai te abraçar. E Deus vai te receber. Porque Ele é um Deus de misericórdia. Se você está ouvindo esta mensagem agora, e você deseja se reconciliar com o Senhor, você que deseja abraçar essa oportunidade, eu te convido a fazer isso agora. Não deixe para depois. A porta da oportunidade, da graça, ela pode se fechar. Então entre por ela hoje. Receba Jesus hoje. Você será reconciliado com Deus. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade. Te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo sacrifício de Jesus, que nos trouxe remissão, nos trouxe regeneração, nos trouxe justificação e nos trouxe reconciliação com Deus. Obrigado, Senhor, por esta prova de amor, porque nós não éramos dignos nem merecedores, mas mesmo assim, o Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Mesmo assim, sendo inimigos do Senhor, o Senhor nos amou com amor eterno. O Senhor nos atraiu com a benignidade. O Senhor nos envolveu com um manto de misericórdia. E nós estamos aqui hoje pela graça de Deus. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, se há vidas que estão se consertando com o Senhor agora, eu oro para que o Senhor escreva este nome no livro da vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor perdoe esses pecados que estão sendo confessados. E que o Senhor faça desta vida agora uma nova vida em Cristo. Pai, no nome de Jesus eu oro. Clamo, Senhor, pela tua bênção. Clamo pelo teu agir nesta vida. Ó Deus, e que ela possa viver de fato uma nova vida. Em nome de Jesus, abençoa todos os irmãos que estão conosco. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que ouvirão esta mensagem. Que a tua mão esteja sobre cada um deles. Sobre esta casa, sobre esta família, sobre este lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.